Eu rejeito e discordo totalmente da definição de engenharia social que se encontra disponível por aí e que foi idealizada por um hacker nos anos 90. Se você fizer uma busca online, você vai se deparar com uma aberração, alegando que engenharia social é uma técnica empregada por criminosos cibernéticos a fim de induzir usuários incautos a enviar dados confidenciais, infectar seus computadores com malware ou abrir links para sites infectados, fecha aspas. Bem, em primeiro lugar, engenharia é um conceito que existe desde a antiguidade, desde o momento em que o homem realizou invenções como a roda, a alavanca e a polia. Já a palavra engenharia tem origem bem mais recente, sendo derivada do termo engenheiro, que surgiu na língua portuguesa no início do século XVI e que se referia a alguém que construía um engenho, como uma máquina de guerra qualquer, uma catapulta ou uma torre de assalto, por exemplo. Engenharia nada mais é do que a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático com o objetivo de inventar, criar, de desenhar, construir e também de manter estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. Portanto, a definição ridícula de engenharia social sendo uma técnica empregada por criminosos virtuais para obter dados confidenciais de usuários incautos está completamente errada. Tendo em mente a definição correta da palavra e do conceito de engenharia, como eu apresentei e expliquei, a expressão engenharia social está diretamente ligada à geopolítica e abrange os fenômenos históricos, políticos, científicos, socioantropológicos e, através de métodos de investigação científica, busca alterar as relações de poder nas estruturas das sociedades através da interpretação e da ação direta ou indireta na realidade global, envolvendo a análise de guerras, de conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais, etc, etc. É isso que eu quero dizer toda vez que eu uso a expressão engenharia social. Bem, tendo deixado isso bem claro, vamos seguir adiante. Se você ainda não conhece, me permita discorrer agora brevemente sobre a famosa dialética hegeliana de problema, ou a ilusão de um problema, reação e solução. Friedrich Hegel foi um filósofo alemão do século XIX que propôs uma dialética muito peculiar. E a base dessa dialética propõe que a mente humana mediana é simplista demais e, devido a isso, não consegue entender nada a menos que possa ser apresentado com apenas dois polos opostos: bem e mal, esquerda e direita, certo e errado e assim por diante. Isso impede as mentes medianas de detectarem as reais causas e os reais motivos por trás de eventos que mudam parcial ou totalmente a dinâmica social e econômica de um país ou do mundo todo. E é por isso que fica tão fácil usar a falácia da falsa dicotomia contra a mente mediana. A falsa dicotomia é uma falácia lógica onde dois pontos de vista distintos são apresentados como sendo as únicas opções possíveis para abordar uma questão, enquanto que, na realidade, existe um leque de várias opções que cuidadosamente foram omitidas e deixadas de lado. Quase todos os grandes eventos da história humana empregaram
e continuam empregando a dialética hegeliana. Essa dialética consiste em primeiro fabricar uma crise, ou fabricar a ilusão de uma crise, ou ainda simplesmente tirar proveito de uma crise ou da ilusão de uma crise já existente a fim de obter a reação desejada. Reação essa na qual a população exige uma solução que já tinha sido predeterminada desde o início pelos próprios criadores do problema ou criadores da ilusão desse problema. Então, os camaradas, antes de criar o problema, antes de divulgar o problema, de colocar toda a maquiavelice para funcionar, eles já têm a solução na manga. Só esperam o povo, né, a massa de manobra, clamar pelaquela solução que eles já sabiam que eles iam pedir, né? Então eles já têm a solução aí na manga. Infelizmente, o estágio evolutivo das massas de manobra dessa colônia penal planetária em que vivemos ainda está na fase em que as pessoas, em vez de assumirem a responsabilidade e os riscos que estão envolvidos na vida de todo ser humano realmente maduro, preferem ser administradas, escravizadas e literalmente extorquidas por uma meia dúzia de autoridades, que, por sua vez, são marionetes de uma meia dúzia de banqueiros e de outra meia dúzia de bilionários psicopatas disfarçados de altruístas benevolentes e também disfarçados de homens santos. É uma situação muito triste, mas as massas realmente gostam de que tudo seja feito por elas. Gostam de que terceiros assumam a responsabilidade sobre elas. Gostam de ser guiadas, gostam de ser manipuladas, enganadas e subjugadas. O homem artificial é o homem mais submisso que existe na face da Terra. Pouco importa se ele é um alfa ou um beta. O homem artificial, ou seja, o homem urbano, mesmo que inconscientemente, está sempre submisso às validações sociais e também submisso ao Estado. É por isso que eu não dou nenhum crédito ao status de macho alfa. O que mais tem por aí é macho alfa blue pill pagando pensão para modernete e dando conselho que não devia dar. Em vista disso, a minha abordagem é que, tanto com os lobos quanto com a espécie humana, o melhor caminho a seguir é o do macho sigma. O homem artificial não tem a capacidade de perceber que a grande maioria das coisas que consome são futilidades que só servem para mantê-lo distraído, desatento. Vou te dar um exemplo bobo, olha só. O homem artificial, o homem urbano, ele não percebe que tenta cultivar o corpo artificialmente musculoso apenas porque os centros urbanos estão repletos de mulheres lindas e gostosas, e como ele é escravo da distração do sexo, ele não enxerga que malha apenas para obter a validação feminina. Uma forte evidência disso é que esses marombeiros se preocupam apenas em adquirir músculos cada vez maiores, sem se preocupar tanto em aumentar a sua força física. A vida na roça requer força física e não músculos grandes e bem torneados. O cara que faz calistenia ou que se exercita apenas na barra fixa e nas barras paralelas não tem músculos tão grandes nem bem torneados, mas tem muito mais força muscular e muito mais resistência do que esses marombeiros que se enchem de carboidratos, de whey protein e dos mais variados tipos de suplementos e, em muitos casos, também se enchem de esteroides. E digo mais, se todas as mulheres do mundo desaparecessem hoje, agora, num passe de mágica, aposto a minha vida que nenhum desses marombeiros continuaria malhando e todas as academias do planeta seriam obrigadas a fechar.
Mesmo aquele cara que não malha em academia e que diz que detesta o ambiente de academia, mesmo esse cara malha sem perceber que o sexo é a única coisa que o estimula e o impele. O homem artificial não está ciente do mar de futilidades no qual ele está imerso, com o qual ele desperdiça enorme parte do seu tempo, da sua energia e também do seu dinheiro. O homem artificial não sabe o que é realmente importante na vida. Ele não sabe quais são as prioridades até que uma greve ou algum evento de engenharia social o esbofeteie sonoramente. Mas, mesmo assim, ele não aprende. E além de não saber o que está realmente acontecendo nos bastidores do grande teatro mundial, o homem artificial também é incapaz de reconhecer que ele não sabe o que está se passando. Ele vive na ilusão de que está por dentro dos fatos. O homem artificial é a epítome da síndrome do efeito Dunning-Kruger e também do famoso chavão falacioso: a ignorância é uma bênção. O efeito Dunning-Kruger é o fenômeno no qual uma pessoa que possui pouco ou nenhum conhecimento real sobre um determinado assunto acredita piamente conhecer tudo sobre o tal assunto e acredita também que está muito bem preparada para discutir ou debater sobre o mesmo. E é exatamente a incompetência intelectual dessas pessoas que lhes rouba a capacidade de reconhecer a sua condição de ignorância. Essas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Trocando em miúdos, a ignorância e a falta de humildade dessas pessoas as transformam em ignorantes arrogantes. A ignorância arrogante é típica do homem urbano, do homem artificial. É muito raro isso ocorrer com o homem do campo, com a população rural. E isso se dá porque os centros urbanos concentram a vanguarda da tecnologia eletrônica, das benfeitorias da engenharia civil e também são o principal foco e alvo da engenharia social. Contar com a vanguarda da tecnologia eletrônica e das benfeitorias da engenharia civil faz com que o homem urbano se sinta mais inteligente, mais avançado e mais evoluído do que o homem rural. Apesar de 99,9% dos homens urbanos não terem inventado, nem criado e nem participado da invenção e da criação de nenhuma dessas tecnologias, eles se acham superiores, pois a cultura da vida rural é muito antiga. É a mais antiga do planeta. Como o homem urbano vive na ilusão de que toda tecnologia é sempre vantajosa e benéfica, ele se julga muito mais evoluído do que o homem do campo, e somente quando há uma greve como a dos caminhoneiros em 2018, que deixa os centros urbanos sem ter o que comer, é que o homem artificial percebe o quanto a população urbana depende totalmente do homem do campo, pois sem comida, de nada adianta nenhuma tecnologia eletrônica de ponta, nem edifícios arrojados e modernos. Mas a arrogância e a ingenuidade do homem urbano não permitem que ele aprenda as lições que estão diante dos seus olhos, mesmo quando essas lições são dolorosas. O comportamento das massas é baseado na interpretação que fazem da realidade e não da própria realidade. Não é baseado na própria realidade. Ou seja, existe um filtro entre a mente mediana e a realidade. Filtro esse que impede as massas de enxergarem a realidade como ela verdadeiramente é. Nesta imagem, a mente mediana vai enxergar apenas uma gaivota ou apenas um coelho. Já a mente que está acima da média vai perceber o truque que foi feito com as duas imagens compondo um só desenho. Para as massas e suas mentes medianas, a percepção imediata é a realidade. É exatamente por isso que os engenheiros sociais muitas vezes nem mesmo precisam de uma crise real para atingirem o seu objetivo.
Basta criarem uma percepção de crise, uma ilusão de crise, ou simplesmente se aproveitarem de uma percepção errônea já existente. Agora, a expressão teoria da conspiração não foi cunhada pela CIA, como muitos acreditam, mas é por causa da CIA que a expressão foi imbuída da sua atual conotação negativa, e isso se deu durante o evento da investigação do assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963. A história que a mídia divulgou incansavelmente nos jornais, no rádio e na televisão se baseava em um documento chamado Sobre as Críticas ao Relatório Warren, um documento da CIA que expressa preocupação com um número considerável de pessoas que duvidavam da investigação oficial do assassinato de Kennedy, a Comissão Warren, que concluiu que Lee Harvey Oswald teria agido sozinho. Foi naquela época que a expressão teoria da conspiração foi tão utilizada no sentido pejorativo pela mídia que a fama pegou e ficou. E não satisfeitos, no fim dos anos 90, Hollywood lançou o filme Teoria da Conspiração, estrelando ninguém menos do que Mel Gibson e Julia Roberts, ambos no auge de suas carreiras. Um filme que foi sucesso no mundo inteiro, lucrando 137 milhões de dólares. Um filme onde Mel Gibson protagoniza no papel de um lunático, estigmatizando ainda mais a expressão. Depois desse filme, sempre que a narrativa da grande mídia é posta em xeque, eles se apressam em usar a expressão teoria da conspiração, na tentativa de descreditar seus opositores. E de forma individual, o mesmo fazem os conformistas ignorantes das massas em seus blogs, seus vlogs e em suas mídias sociais. O interessante é ler os artigos online desses conformistas sobre as supostas falácias da lógica cometidas em todas as teorias da conspiração. As próprias pessoas que se esforçam tanto para depreciar as teorias da conspiração, em um desses artigos, alegam que fica evidente que há algum tipo de trama por trás de tantas evidências que os teoristas de conspiração conseguem apresentar. E os conformistas definem esse fato como sendo uma falácia da escopeta, por causa de tantas evidências que os teoristas de conspirações conseguem jogar na cara deles, comparando essa quantidade de evidências à quantidade grande de projéteis de chumbo que uma escopeta libera em apenas um disparo. Eu digo que fica evidente que os autores desses artigos não têm muito mais do que 15 ou 16 anos de idade. Se eles não têm essa idade biologicamente, é certo que a têm na mentalidade. A inaptidão e a ingenuidade deles mostram que, além de estarem errados em todas as suas acusações de falácia, são eles quem, na verdade, usam apenas falácias em suas paupérrimas tentativas de argumentação contrária. O que eu tenho para dizer a esses detratores falaciosos, perpetuadores da má fama da expressão teoria da conspiração, é que as mais importantes lições que eu aprendi quando morei por 3 anos nos Estados Unidos, no final da década de 80, são frutos de conversas que tive com os avós e os pais dos amigos de descendência europeia que eu fiz na Califórnia. Lá, eu pude ouvir diretamente da fonte os relatos de pessoas que, antes da Segunda Guerra Mundial, nasceram e moravam na Europa, mas não faziam parte do gado conformista europeu. Pessoas que preferiam usar as bibliotecas e os museus em vez de buscar suas fontes de informação no rádio, nos jornais e nas revistas.
pessoas que mantinham correspondência por carta e telegrama com amigos e familiares vivendo nos países vizinhos. Essas pessoas com as quais eu tive o incomensurável prazer e honra de conversar eram considerados os teoristas da conspiração daquela época na Europa. No entanto, aquelas pessoas conseguiram visualizar as nuvens negras da guerra e da opressão se acumulando no horizonte. Conseguiram fazer seus planos e economias antes que a tempestade mortal da Segunda Guerra derramasse suas enxurradas de sangue sobre o continente. Antes que o martírio tivesse início, aqueles europeus se mudaram sãos e salvos com suas famílias para os Estados Unidos. E eles me contaram também o destino funesto daqueles que zombavam de seus estudos e das informações que eles tentavam transmitir, as tais teorias da conspiração, que salvaram suas vidas e as suas famílias. É por isso que eu digo e repito, é infinitamente preferível ser um teorista da conspiração vivo do que ser um conformista morto. Treine a sua habilidade de raciocínio crítico através do método do Trivium e deixe que o gado fale o que quiser, pois, como sabemos, o homem sábio se manifesta porque tem alguma coisa para falar. Já o idiota, esse se manifesta porque sempre tem que falar alguma coisa. Ele não consegue ficar com a boca fechada, não consegue manter sua ignorância apenas para si. Para finalizar, um agradecimento todo especial a você que colabora financeiramente com o meu canal através de doações no Patreon. Muito obrigado. Você é nota 1000. E um aviso muito importante. Siga o meu canal do Telegram para ter acesso a conteúdo exclusivo e também para ser avisado quando eu subir vídeos novos aqui no YouTube. Por quê? Porque o YouTube não notifica a todos os meus inscritos sobre os uploads e as lives aqui no meu canal. O link para o meu Patreon e também para o meu canal no Telegram estão disponíveis na descrição abaixo deste vídeo. Aqui é o Tiozão, aquele abraço de sempre, over and out.